Podem se assentar. Amém, igreja? Amém. Eu saldo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui. Está um pouquinho diferente, porque eles estão fazendo reforma. Não deu tempo de botar a cortina, mas eu acredito que semana que vem já vai estar com a cortina. Irmão, nós tivemos um ajuste, né, no que a gente paga aqui, então que a igreja possa continuar sendo fiel, para que a gente continue aqui nesse lugar. Eu creio que Deus vai continuar nos garantindo aqui nesse lugar e que nessa manhã que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está em 2 Crônicas, capítulo 32. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 32, que diz assim: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles os ajudaram. Assim muito o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam o rei da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo e na cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si para a praça, a porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar para a guerra, para nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Que nessa manhã você venha descansar. Que nessa manhã você venha confiar. Porque conseguimos levantarmos para estarmos aqui para glorificar o nome do Senhor. O interessante é que nós vamos ver nessa palavra aquilo até que a missionária Gisele falou, né? Para a gente não fazer planos. Porque nós fazemos planos, porque nós somos humanos, nós nos organizamos. E às vezes dá tudo errado. E a gente acha que Deus saiu do controle, e Deus não saiu do controle. Mas por sermos humanos e sermos organizados, nós precisamos nos planejarmos. Nós precisamos nos organizarmos. Nós precisamos fazer uma planilha. Mas a gente precisa apresentar tudo isso a Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando muitas das vezes sai da direção daquilo que a gente planejou, a gente se frustra. A gente fica às vezes com raiva, a gente fica às vezes magoado, a gente não consegue entender, a gente acha que Deus perdeu o controle. O rei Ezequias, ele estava fazendo tudo correto. E na maioria das vezes a gente fica se perguntando: Senhor, eu estou fazendo tudo tão certinho, por que não está saindo do jeito que eu planejei? E é tão difícil às vezes nós entendermos, porque a gente nunca consegue entender, a gente sempre fica perguntando: por que, Senhor, não era isso que eu queria, não era dessa forma que eu queria, não foi dessa maneira que eu planejei de uma maneira, mas aí a gente vai vendo que vai indo por uma direção a qual nós não planejamos. E a primeira coisa que vem
na nossa mente é que Deus nos abandonou, é que Deus perdeu o controle, que a vida da gente a gente continua sendo uma pessoa que não tem um propósito, que não tem um alvo, mas nós temos um dono, irmãos, que não perdeu o controle de nossas vidas. Ezequias começa a viver um momento difícil no reinado dele, porque ainda que ele estivesse fazendo tudo certinho, achou, sei lá por quê, do rei Senaqueribe falar assim, eu vou lá para aquela cidade que eu vou destruir aquela cidade. E ele se levanta, porque aqui está falando, Senaqueribe invade Judá, mas Deus destrói o seu exército. E ele vai para aquele lugar, e o interessante é que aqui a gente vai ver que Ezequias fala que viu que o rosto dele era um rosto de guerra. E aí a gente vê que Ezequias, o que ele faz? Ezequias, ele vai ter conselho com os príncipes, com os varões, e eles entendem, porque, irmão, tem situações que a gente tem duas opções. Ou a gente sai do barco, ou a gente vai fazer aquilo que cabe a cada um de nós. Porque não tem mais o que fazer. E continuar confiando no Senhor. Porque aqui Ezequias, quando ele tem conselho, que ele entende que ele precisava tapar todas as fontes de águas, para quando o exército do rei da Síria chegasse, não tivesse água onde eles fossem acampar, Deus foi dando estratégia. Irmãos, em nome de Jesus, Deus sempre vai nos dar estratégia. Nunca vai sair do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planejou, mas nós precisamos entender que existe um Deus que não é porque não está do jeito que eu planejei, não está acontecendo, Deus continua no controle, Deus não perdeu o controle, porque nós vamos ver aqui nessa palavra, nós vamos ver Ezequias fazendo aquilo que cabe a ele. O que cabia a ele? Tomar as providências que ele poderia fazer para que ele pudesse guardar aquela cidade, aquele lugar. Mas ele sabe que em tentar contra aquele exército, ele não conseguiria. Mas ele entendeu que ele não ficaria de braços cruzados. Ele entendeu que ele precisava se levantar até para que ele levasse para aquela cidade esperança. E o interessante é que a gente vê Ezequias aqui fazendo aquilo que Deus vai mandando ele fazer. E tem momentos que a gente tem que ter força, irmãos, para a gente passar força para o outro também. Porque às vezes é uma situação, se todo mundo desmoronar, aí vai ficar pior. Eu vi, na segunda-feira, eu fui naquele lançamento de um filme brasileiro que é evangélico, que é muito bom, que fala de fé, que vai começar a ser exibido a partir do dia 20 agora de fevereiro. E é um testemunho, é algo real de uma pastora americana que aconteceu aqui no Brasil, que ela tem uma igreja lá no Recreio. E quando eu fui ver esse filme na segunda-feira, uma pré-estreia, e aí eu comecei a lembrar do caso que aconteceu, realmente foi um caso verídico, e foi uma situação, irmãos, que se aquele marido como pastor, com aqueles filhos, mesmo questionando o pai, por que a minha mãe passou por isso? Por que aconteceu com a minha mãe? Minha mãe fazendo tudo direito, cuidando da igreja, cuidando dos irmãos, cuidando das pessoas de ruas. E foi um morador de rua que atacou aquela mulher. E aquela mulher, ela ficou numa situação que se Deus não tivesse um propósito, se aquele homem como pastor, como marido, como pai, para cuidar de 4 filhos, e os filhos questionando a todos, irmãos, tem coisas que a gente não tem como explicar, e não adianta a gente ficar inventando coisas, não tem como explicar, tem coisas que a gente não sabe explicar, a gente não tem como explicar. E aquele pai sendo cobrado ali, ele precisando ser forte para poder segurar aquela família. Porque a mãe estava no estado vegetativo. A mãe estava com risco de morte. A mãe, ela estava vivendo uma situação que deram um dia para aquela mulher.
E aquele homem em oração, e aquele homem, ele entende, não, eu vou fazer um vídeo, eu vou pedir para toda igreja do Brasil, do mundo, orar pela minha esposa, e sendo cobrado ali, e por quê? E ele fazendo aquilo que Deus estava direcionando, eu vou transferir, mas corre risco, mas eu vou transferir, e transfere aquela mulher, e aquela mulher começa a passar mal, e por que transferiu ela? E ele fazendo aquilo, tudo que Deus estava mandando ele fazer e aguentando aquela situação. E a gente vê Ezequias fazendo o mesmo. Por quê? Porque não era só essa situação. Tampa as fontes. Se fortifica. Repara os muros. Faz escudo. Faz lanças. Não, teve um momento que ele teve que reunir toda aquela cidade para liberar uma palavra, para que aquele povo acreditasse, para que aquele povo descansasse naquela palavra. Mas Senaqueribe, ele começou a afrontar Deus. Senaqueribe, ele começa a colocar dúvida na fé de Ezequias. Ezequias está falando para vocês que vocês não vão perecer, vocês vão morrer de fome. A gente já acampou aqui, não tem como vocês não perecer. Então é muito difícil, porque às vezes as vozes contrárias vai estar sempre nos acusando, nos apontando, querendo trazer dúvida na nossa fé, naquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Mas Ezequiel, ele precisava estar forte, ele precisava estar de pé, porque era ele que era o rei daquela época, era ele que tinha que passar força. Mas isso não quer dizer que ele não tinha medo, que ele não tinha insegurança, que ele não tinha, muitas das vezes, sugestionamento, porque tudo isso todo mundo vive. Mas Ezequias, ele entende que ele precisava, e a todo tempo Senaqueribe querendo trazer dúvida para aquele povo. Porque você imagine se aquele povo começasse a se levantar contra Ezequias. O que de repente seria de Ezequias? Ele ia ter que, mesmo assim, continuar confiando no Senhor. E aí, Senaqueribe afrontando o Deus dele. Senaqueribe falando, eu já derrotei tantas nações, vocês acham que a de vocês vai ser diferente? Mas ele derrotou nações de deuses com letra minúscula. Ele ainda não tinha deparado com uma nação, com um Deus de uma letra maiúscula. Ele não sabia com que Deus a qual ele estava brincando, caçoando ou duvidando. E Ezequias ali permanecendo forte, liberando a palavra, usando as estratégias que Deus estava dando. Porque tem momentos, irmãos, que a gente precisa só usar as estratégias. Muitas das vezes é você ter fé, é você crer, é você continuar orando, é você não desistir, é você não parar, é você entender se tem brecha, eu vou fechar, vou tapar as brechas. O que eu posso estar fazendo que o inimigo está achando legalidade para me perturbar, para me afligir, para me afrontar, para colocar dúvida, para colocar medo, para trazer murmuração, para trazer incredulidade. E a gente vê Ezequias agindo dessa maneira. Ezequias agindo dessa maneira, vivendo essa situação, e o exército, o rei Senaqueribe, o quê? A todo tempo incitando. E às vezes chega um momento que a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. A gente se sente muitas das vezes acuado, porque tinha um exército assírio, tinha um exército forte, tinha um exército que estava acampado. Quantas das vezes nós não sentimos assim, irmãos? A gente sente que a gente está sitiado. Vem situações de tudo quanto é lado. Tem hora que parece que a gente vai estar sufocado. Tem hora que parece que a situação... Sabe como a sensação que parece que você está dentro de um funil? E vai espremendo. Tem momento que a gente sente que a gente está sendo espremido. Mas aí eu quero crer, porque eu já vivi isso, eu tenho vivido isso, que é Deus que está me espremendo. Eu quero crer que é Deus que está me colocando naquela peneira ali, me peneirando para um propósito ainda muito maior daquilo que eu ainda não sei. Daquilo que muitas das vezes eu planejei, eu me organizei, mas fugiu tudo do controle. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou continuar acreditando que esse Deus me ama se tem algo que eu não planejei, que não era dessa forma e começa a acontecer na minha vida? Como que a gente vai entender isso? Irmão, tem coisas que você não vai entender, nem eu vou entender.
Quando eu assisti esse filme na segunda-feira, é um filme que fala realmente de fé. Porque a situação, muitas das vezes, não tem como você acreditar. Porque a sentença era uma sentença de morte. Ou se não houvesse morte, era uma situação que ela ia viver como um vegetal. Ela ia vegetar numa cama. O grau do acidente que foi, do acidente não, da violência que aquela mulher sofreu. Uma mulher que estava caminhando na praia, uma mulher que servia a Deus, uma mulher que tinha comprometimento. Como que a gente explica isso? Porque muitas das vezes nem é isso que a gente está vivendo e a gente não consegue entender. A gente não consegue entender porque a gente não consegue entender que o nosso Deus, ele não trabalha de forma humana, ele trabalha de forma espiritual. A única coisa que eu entendo é que eu preciso trabalhar a minha fé e continuar crendo que Deus não perdeu o controle. Mas eu não tenho resposta para tudo. Eu não tenho resposta, eu só preciso ter a essência, a presença do Espírito Santo e ser direcionado com aquilo que ele vai falando comigo, aquilo que ele vai falando ao meu coração. Mas resposta eu não tenho. Solução nem se fala, porque só tem um que opera milagres. E Ezequias estava vivendo uma pressão, porque ele tinha um povo que ele precisava liderar, que ele precisava passar confiança, mas ele tinha um adversário que tinha acampado à frente e que estava mandando recado, e que estava afrontando. Tipo assim, que Deus é esse? Ah, tá fazendo tudo certinho, tá dando tudo errado. Irmãos, Deus não perdeu o controle da nossa vida. A Bíblia diz que tudo aquilo coopera. Gente, entendeu que tudo aquilo coopera. Como é que coopera? Se eu fiz um planejamento e não saiu do jeito que eu quero e vai cooperar. A Bíblia diz que tudo aquilo coopera para aqueles que amam a Deus. Como que a gente vai entender isso? Só orando e descansando o nosso coração. Eu sempre digo, tem situações que eu também não entendo nada. Eu sempre falo assim, eu não estou entendendo nada, mas eu vou continuar confiando. Eu preciso trabalhar a minha fé. Eu não posso deixar, muitas das vezes, o que se apresenta abafar aquilo que Deus tem feito, tem falado. Eu não posso. Eu tenho que trabalhar em mim isso. E é um trabalho diário, porque não é fácil. Porque muitas das vezes nós somos pressionados de todos os lados. Nós vivemos pressões que nós enxergamos, que muitas das vezes, porque aqui está falando que Ezequias viu o rosto de guerra de Senaqueribe, mas nós também vivemos pressões espirituais que nós não vemos, mas nós sentimos, nós percebemos, nós sabemos muitas das vezes a fase que estamos vivendo. Tem momentos que a gente se sente dentro de um funil. Todos nós. E aí a primeira coisa que vem na nossa mente, o primeiro sugestionamento é que não tem jeito, mas eu quero dizer para toda igreja e para mim, tem jeito para todas as coisas. O meu Deus continua sendo jeitoso, o meu Deus continua sendo estrategista, porque aqui ele deu direção para Ezequias, o que Ezequias precisava fazer: tampa as fontes, fortifica o muro, faz escudo, faz lança, mas o livramento quem deu foi Deus. Foi Deus quem deu, porque quando o povo descansa, Senaqueribe continua trabalhando. Opositor da obra, opositor do reino, opositor de Cristo. Ah, vocês estão acreditando naquilo que Ezequias está falando? Deus não vai dar livramento, não deu para as outras nações, vocês acham que vai dar para vocês? Ah, ele vai. Ele vai porque ele faz, ele pode, eu acho que ele quer nos abençoar, ele tem propósito com a vida com cada um de nós, e é isso que eu tenho que ter certeza, eu não posso ter dúvida daquilo que Deus fala comigo, eu não posso ter dúvida. Eu tenho que continuar crendo, eu tenho que continuar numa posição de fé, de exercer a minha fé e de ter certeza que Deus não perdeu o controle e que tudo aquilo que eu possa estar falando vai cooperar para algo a qual o nome do Senhor venha a ser glorificado, ainda que eu não entenda. Porque sabe o que acontece? Às vezes nós achamos que tudo é relacionado a nós. A gente ainda continua pensando desse jeito. Mas quando a gente começar a entender que já não é mais sobre nós, já não é mais sobre nós, igreja.
Já não é mais sobre nós. É sobre aquele que voltou para o Pai, mas deixou o Espírito Santo dele habitando em nós. E é esse Espírito Santo que muitas das vezes vai nos consolar, nos confortar, nos renovar, nos vivificar. É esse Espírito Santo que vai trazer paz, que você vai falar assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu preguei na sexta-feira dos leprosos. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu entrar na cidade, eu vou morrer porque eu sou leproso e tenho fome. Se eu for no acampamento assírio, se eles quiserem me matar, eu vou morrer. Mas se eles não quiserem, a gente vive. E Deus deu escape. Ezequias não ficou se lamentando, não ficou murmurando. Por quê? Porque ele precisava ser forte, ele precisava estar de pé, ele precisava passar confiança, porque tinha um povo amedrontado, tinha um exército que tinha acampado à frente, um exército que tinha dito, vou destruir tudo. E ele precisava o quê? Buscar força em Deus, para que Deus orientasse a ele. E o interessante é que aqui a gente vê que quando ele começa, o povo também se junta. Irmão, nós nos unirmos em oração, nós somos fortes para quebrar qualquer tipo de fortaleza de Satanás. A oração, irmãos. E aqui o povo se junta para ajudar Ezequias. E Ezequias ali na posição, e Senaqueribe mandando um recado, e Senaqueribe afrontando a Deus, e Senaqueribe querendo colocar dúvidas na cabeça do povo. Eu já destruí todas as nações. E com vocês não vai ser diferente. Não acredita naquilo que ele está falando, não. Quantas das vezes o sugestionamento do inimigo não acredita naquilo que Deus está falando, não. Que ele está falando está dando tudo errado. Aí eu lembro de Gideão. Foi levantado, foi escolhido para trazer livramento para o povo de Israel. E o exército que ele tinha, que já era mínimo, Deus só dando baixa, Deus só tirando e falando, é você que vai libertar, é você que vai libertar. E Deus foi tirando. Por quê? Gideão, você vai vencer essa guerra, mas é o meu nome que vai ser glorificado. Então a gente precisa entender, porque aqui, nessa situação, o livramento veio de Deus. Deus mandou um único anjo, diz a palavra. Um único anjo Deus mandou que destruiu todo o exército assírio. Irmãos, era muito homem. Mas para Deus um único anjo basta. Para Deus uma única palavra basta. Para Deus um único chega, basta. Quando Deus falar acabou, acabou. Quando Deus falar parou, parou. Quando Deus falar, ó, agora eu já te provei, já te aprovei, agora você vai viver um novo tempo. Porque é dessa maneira que Deus trabalha, é dessa maneira que Deus faz. E é isso que nós precisamos crer. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Ele continua no controle, mas Senaqueribe se levantarão, exércitos se levantarão. O meu planejamento, o meu que é humano, não condiz com aquilo que Deus já planejou para a minha vida, mas eu creio que o que ele planejou, como a Bíblia vai dizer, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque a Bíblia diz assim, mas nós somos humanos, como que a gente vai entender se é algo que eu não quero, se é algo que eu não pedi, se é algo que eu não espero está acontecendo, se é a vontade de Deus, se vai ser bom. Pode não estar sendo bom agora, mas mais à frente nós vamos entender o propósito de Deus. E é isso que a gente precisa crer, irmãos. Porque Deus não perdeu o controle. Deus, ele envia um único anjo, irmão, para destruir todo um exército. Aí a gente duvida do poder de Deus. Aí a gente não acredita. Na sexta-feira veio uma irmã aqui, quando a gente estava saindo, ela estava falando, pastor, eu vim aqui. Eu estava querendo me mudar de um lugar, que era de uma comunidade, que não estava bom, eu não tinha dinheiro, meu marido estava desempregado, e a senhora liberou uma palavra que haveria uma mudança. E ela falou, não tinha como acontecer isso. E ela disse que aí a sogra ligou, falou que tinha alguém alugando um apartamento por um preço, e ela disse que não tinha condições, mas foi, e ela falou, pastora, até os móveis do apartamento tinha. Irmãos, Deus opera.
tem um Deus aqui nesse lugar. E eu não vou me abater por nada que possa vir contra, porque eu tenho um Deus que ele é fiel. E eu sei que tem um Deus aqui de verdade, não é um Deus de mentira, é um Deus que vai fazer como ele quer, não do jeito que eu quero. Porque se fosse do meu jeito, o meu planejamento que eu tinha feito, eu não estava vivendo algumas situações ainda. Mas eu preciso confiar nesse Senhor, eu preciso estar de pé, eu preciso motivar o povo a crer que tem um Deus que habita nesse lugar. Aleluia. Que tem um Deus que faz. Quanto testemunho não tem acontecido? Tá a Rita aqui, não é, Rita? Quanto tempo eu conheço a Rita? Com um filho formado, um filho que se formou cedo, um filho qualificado, mas as portas fechadas, vivendo situações de humilhação e Deus falando, eu vou honrar, não foi, Rita? Eu vou fazer, eu vou honrar. Ela sabe, ela falou, tirou ele lá de baixo, botou ele lá em cima. Deus faz, irmão. Deus faz. E eu creio que ele vai fazer tudo aquilo que ele tem prometido, porque ele é fiel. Eu não vou duvidar do poder de Deus. Eu não vou duvidar do que ele tem falado, porque ele faz. Mas vai ser do jeito dele. Tem a Nete aqui com a Clarice também. Pessoas que eram improváveis. Que ninguém dava nada. Que até a gente às vezes duvida. Mas se Deus liberou uma palavra, cumpriu. Está formada, formou para a glória de Deus. Deus falou, vai formar. Deus falou para o Elcinho, vou abrir uma porta. O tempo passou, vou abrir porta. Depois o Senhor começou a falar, não vai ser nem porta, vai ser portão. Não vai ser nem mais porta, vai ser portões. E Deus honrou. Irmão, se tem promessa para a tua vida, se você planejou do teu jeito, aprenda. Já não diz a respeito a você, já não diz mais a respeito a mim, diz a respeito do Todo-Poderoso. Ele não perdeu o controle. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se vai libertar, porque ele é fiel. Ele continua operando milagres. Ezequias precisou reunir aquele povo, precisou permanecer de pé, precisou liberar a palavra para aquele povo, para que aquele povo confiasse, porque Senaqueribe era um exército muito forte, era um rei muito forte da época, era um exército muito grande, muito numeroso, era um exército mau. E você imagine de repente o rei Ezequias liberando uma palavra para um exército afrontando ele a todo tempo. Irmão, muitas das vezes a gente vai se sentir pressionado. Como Jesus lá no Getsemane, o próprio Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que naquele momento ele chorou, ele transpirou lágrimas de sangue. E ele falou, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Irmão, deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida. Deixa Deus fazer a vontade dele. Deixa Deus ser Deus, mesmo você não entendendo, mesmo não tá sendo do jeito que você queria. Creia que está cooperando, vai cooperar, o nome dele vai ser glorificado. Vai chegar um momento que você vai falar assim, agora eu estou entendendo por que eu passei por tudo isso. Tem um propósito, irmãos. Tem um propósito de Deus na nossa vida. Nós temos um Deus, irmão, que está no controle, que nada sai do controle dele. Irmãos, o filme que eu vi na segunda-feira, não tinha como aquela mulher em 30 dias voltar para casa. Não tinha como aquela mulher não ter nenhum tipo de sequela. Não tinha como. Porque pelos médicos, pela ciência, ou ela partia, ou ela ia virar uma inválida. Ia virar um vegetal. E Deus operou o milagre. E é esse Deus que eu creio, irmãos. É esse Deus que eu continuo crendo. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. É nesse Deus que eu creio. Até porque, no decorrer da minha caminhada, eu já tenho visto Deus fazendo coisa, irmão. Então eu não posso duvidar. Eu tenho que permanecer na posição a qual Deus tem me colocado. Uma mulher de fé. Uma mulher que acredita. Pode ninguém acreditar, pode todo mundo duvidar, mas eu fico com aquilo que Deus tem falado. Eu fico com aquilo que Deus tem falado, porque Deus é um Deus fiel. Não é porque nós somos merecedores, não, mas Ele diz que Ele é justo, irmãos.
Ele diz que ele é fiel com aqueles que são fiéis com ele. Se você está sendo fiel com ele, ainda que saiu do planejamento que você fez, ele vai continuar sendo fiel contigo para cumprir o que ele te prometeu. Porque ele é fiel e ele sabe quem é fiel. Mesmo sendo fiel, a gente vai viver a adversidade, vai fugir do nosso controle, vai sair do nosso planejamento. E eu creio que é para que Deus fale assim, já não diz mais a respeito a você, diz a respeito a mim. Porque eu sei o que eu tenho para ti, eu sei o que eu vou fazer através de ti. E aí a gente vai entendendo, a gente vai se colocando na posição a qual Deus quer, na dependência total desse Senhor, como aqueles homens também, ali sentado naquela porta da cidade, leprosos, conversando. Aqui o povo se uniu. É isso que Deus quer. Nós vamos começar agora um relógio de oração, que nós vamos até dezembro, orando pelas causas. É necessário uma igreja em oração. É necessário estarmos em oração. Está perturbado, está aflito, vai orar. Dobra o teu joelho. Ah, não está conseguindo orar? Chora ali nos pés do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando a gente está gemendo, o Espírito Santo está ali sondando, está ali levando as nossas petições. Vai meditar na palavra, não tá? Bota um louvor. Aqui a gente vê Ezequias tendo estratégia. Qual é a nossa estratégia? Entrar na palavra, entrar na adoração, entrar no louvor, entrar na santificação. É isso que cabe a cada um de nós. E descansar. Porque o Deus da provisão, o Deus da justiça, o Deus da fidelidade, Ele vai agir. Ele vai agir. Ele vai agir porque Ele é fiel. E é isso que Deus quer falar conosco. Ezequias, aquilo que cabia a ele, que era estar de pé. E vocês acreditam? Eu acredito que Ezequias estava ali de pé, mas tinha um momento do particular dele com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, essa situação me dá medo. Eu estou insegura, é normal. Mas ele sabia que ele precisava ter a posição para passar confiança para aquele povo. Ele precisava passar confiança para aquele povo. Ele não podia esmorecer naquele momento. Ele não podia ter dúvida. Ele tinha que passar aquilo que realmente ele acreditava. Mesmo se sentindo dentro de um funil. Mesmo rodeado com um exército afrontando. Querendo colocar dúvida. Querendo dizer assim, Ezequias é maluco. Vai deixar esse povo aí, esse povo não vai se render a mim, vai todo mundo perecer. Era o que ele achava. É o que o inimigo da nossa alma acha. É o que a nossa mente muitas das vezes acha. Mas tem um Deus que vai muito mais além, que sonda os nossos pensamentos, que não perdeu o controle da nossa vida e que vai trazer solução para tudo. Ele trouxe solução. Ezequias não precisou nem lutar, ele só precisou se manter na posição. E eu te pergunto, qual é a situação que se apresentou que te tirou do foco, te tirou do rumo, te tirou do plumo? Isso a gente vai vivenciar, irmãos. Por quê? Por causa do meu planejamento, daquilo que é natural, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero. E você acha que Deus não está vendo tudo isso? Ele vai falar assim, vou permitir só um ventozinho. Aí o vento vem, aí sabe o que a gente faz? A gente murmura. A gente murmura, a gente não crê. A gente não crê, a gente murmura. A seta vem, a dúvida vem, a incredulidade vem, a murmuração vem. A gente não acredita no poder de Deus. É por isso que a gente perece. É por isso que a gente não vive milagre. É por isso que a gente não vive aquilo que Deus quer que a gente viva. Porque nós não acreditamos. Nós olhamos para o cenário. Nós não conseguimos viver de fé. E Ezequias, ele precisou estar ali, ó, passando credibilidade do Deus a qual ele cria para aquele povo. Se levantou o profeta Isaías e liberou uma palavra. E a Bíblia vai dizer, o povo descansou. Mas aí Senaqueribe continuou até com que o Senhor chegou o momento que a Bíblia vai dizer. Versículo 32, capítulo 32, versículo 21. Então o Senhor enviou o anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes do arraial do rei da Síria.
E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali com espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos, a Bíblia vai dizer, traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante aos olhos de todas as nações. A obra é Deus quem vai finalizar. É Deus que vai enviar o anjo, ou milícia de anjos, ou um anjo só, mas Deus não perdeu o controle. Deus ainda pode mudar. Eu falei na sexta-feira aqui, Deus muda leis. Deus quebra protocolos quando chega a hora dele agir. E é isso que Deus quer passar para a gente. É isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que continuar confiando. Já não diz a respeito a nós, mas diz a respeito do Deus que habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Diz a respeito a Ele. E Ele está trabalhando, Ele está permitindo, Ele está deixando. E Ele sabe o que Ele está fazendo em nossas vidas. Ele sabe o porquê e para quê. Hoje tu não vai entender, hoje nem eu entendo também. Mas eu prefiro ficar com essa palavra. Eu prefiro continuar crendo. Eu prefiro continuar olhando para o meu Senhor. Eu prefiro continuar na dependência desse Senhor. Eu prefiro continuar crendo que Ele não perdeu o controle. Eu prefiro continuar exercitando a minha fé quando muitas das vezes já ouvi muitas coisas, irmãos. Eu sempre falo aqui. Eu sei como começou a minha caminhada. Eu sei os tipos de ameaça que já se apresentaram na minha vida. Eu sei o que é ser sitiada. Eu sei o que é ser afrontada. Eu já vivi e vou continuar vivendo enquanto eu estiver no plano terreno. Mas até hoje, Deus tem sido fiel. Até hoje Deus tem cumprido as promessas dele. Até hoje Deus nunca me abandonou. Até hoje Deus nunca me desamparou. Porque Ele é fiel. Não é porque eu sou perfeita, não sou perfeita. Mas Deus conhece os filhos dele. E todos nós somos filhos do Deus vivo. Eu não sei se é aquilo que você planejou. O interessante é que quando a Gisele veio aqui, por isso que eu falo, irmão, tem um Deus nesse lugar. Se a gente chega aqui ligado, Deus fala com a gente. Porque Deus confirma. Deus vai confirmando para que a gente entenda. Que você saia daqui em paz. Que você saia daqui com o teu coração alegre. Que você saia daqui entendendo que não diz nada que você possa estar vivendo, diz a respeito mais a você não, mas diz a respeito ao Criador. Saia daqui em alegria, confiando que o Deus a qual tu serve, com um anjo, com uma palavra, Ele resolve a nossa situação. Ele muda qualquer situação, Ele muda, Ele continua mudando, Ele continua fazendo, Ele continua cuidando dos filhos dele. E nós somos filhos desse Deus vivo. Desse Deus que é poderoso, desse Deus que é soberano. Descansa o teu coração. Descansa, vai na direção de Deus. É para fazer isso, faça. É para fazer aquilo, faça. Faz o que Ele estiver mandando. Descansa o teu coração. Você não sabe o que vai acontecer, eu também não sei. Mas eu sei que o Deus a qual eu sirvo, Ele não perdeu o controle. E Ele sabe o que é melhor para a minha vida. E o que é melhor para a minha vida, o nome dEle vai ser glorificado. E todos aquilo... Aqui está falando que Senaqueribe, ele volta envergonhado. E é dentro da casa do Deus, com letra minúscula, que ele é morto. E Deus exalta aquela cidade de Ezequias. Porque viu fé, viu comunhão. Aquele povo se uniu. Não se dividiram. Vamos entrar em oração, vamos estar orando, vamos estar batalhando um pelos outros. Eu oro por vocês, vocês oram por mim, a gente ora pela igreja e os milagres vão acontecer. E Deus vai continuar fazendo. E Deus vai continuar operando. Que Ele não perdeu o controle. Ele sabe o que cada um está passando, o que eu estou passando, o que cada um de vocês estão passando. E Ele não perdeu o controle. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E ponto final. Não precisa querer botar mais nada, não. Deixa Ele botar o ponto final. Ele já botou o ponto final. Eu vou fazer. Ponto final. Agora, de que maneira? Eu não preciso saber. Eu só preciso crer. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Gente, o ar desligou? Meu Deus do céu. Tá brabo.
Jesus amado. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela tua presença aqui nessa manhã. Glorifique o teu santo nome em nossas vidas. Continue nos abençoando. Continue no controle das nossas vidas, dessa obra. Meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Deus e meu Pai. Esse dia ainda é amanhã ainda e nós estamos aqui, chegamos aqui, mas só tu sabe como chegamos. Só tu sabes o que estamos vivendo, só tu sabes o que se apresentou. Meu Deus e meu Pai, mas eu creio, eu continuo crendo, Pai. Eu continuo crendo na tua palavra, no teu amor, na tua misericórdia, na tua graça. Eu continuo crendo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor não perdeu o controle de nossas vidas. Senhor, nós despertamos nessa manhã, estamos aqui, meu Deus e meu Pai, nas nossas responsabilidades. Teus filhos vieram, meu Deus e meu Pai, poderiam ter ido para tantos lugares, mas vieram aqui. E nessa manhã nós depositamos, meu Deus e meu Pai, as nossas aflições. Nós depositamos os Senaqueribes que se apresentaram. Nós depositamos, meu Deus e meu Pai, a palavra, meu Deus e meu Pai, contrária que veio. Nós depositamos tudo no teu altar, Senhor. Nós somos livres para louvar e glorificar. Nós somos livres, meu Deus e meu Pai, para não deixar com que esse Senaqueribe, meu Deus e meu Pai, nos oprima. Para que esse Senaqueribe nos entristeça. Para que esse Senaqueribe, meu Deus e meu Pai, nos destrua. Não, Senhor, tu é maior. O teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Meu Deus e meu Pai, o Senhor, quando foi ao encontro de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. E o Senhor permitiu, porque o Senhor queria fazer um milagre maior do que aquilo que as irmãs deles esperavam. Senhor, eu tenho certeza que na nossa vida, aquilo que nós esperamos, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem algo muito maior. E é por isso que nós estamos vivendo algumas situações a qual não entendemos, a qual não compreendemos, mas nós queremos sair daqui nessa manhã, na convicção que a nossa vida te pertence e que o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, que tudo coopera para aqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor. Nós temos aprendido a te amar. No meio da adversidade, no meio das lutas, no meio das provas, no meio dos confrontos, das afrontas, no meio, muitas das vezes, dos deboches, nós temos aprendido a te amar, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Ah, Pai querido, a tua presença nesse lugar é real e eu continuo crendo nos milagres, eu continuo crendo naquilo que o Senhor tem liberado para essa obra, eu continuo crendo nos sinais e maravilhas que o Senhor fará no nosso meio, para a glória do teu santo nome, porque tem um povo que ora, tem um povo, meu Deus e meu Pai, que está aqui reunidos em comunhão, glorificando o teu santo nome. Tem um povo, meu Deus e meu Pai, que mesmo que esteja cansado, que esteja com medo, que esteja se sentindo encurralado, sitiado, tem um povo que chegou aqui nessa manhã para te adorar. Ah, Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, não só nos momentos de conquista e de realizações, não. Nós queremos continuarmos sendo adoradores nos momentos das lutas, das adversidades, no momento do meu planejamento que eu fiz e que não deu nada certo. Nós queremos continuar sermos adoradores a Ti. Oh, que te adorem em espírito e em verdade. Senhor, tome essa manhã, abençoe cada vida, cada lar. Meu Deus e meu Pai, nos dê força, nos coloca de pé. O Senhor deu instrução para Ezequias e Ezequias cumpriu aquilo que cabia a ele, mas o milagre, o livramento é o Senhor quem nos dará, é o Senhor quem vai liberar a palavra, é o Senhor quem vai reverter situações e o seu nome continuará sendo glorificado. Ah, Pai querido, Pai amado, nós rendemos graças a Ti nessa manhã. Todo cansaço, que todo desgaste, que toda seta, que todo dardo, que todo falatório, meu Deus e meu Pai, que toda insegurança, que todo medo
meu Senhor da glória, joga por terra. Nós queremos ficar com a tua palavra. Nós queremos, meu Deus e meu Pai, te pedir nessa manhã, traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança, esperança de eternidade, esperança de cuidado, esperança de fortalecimento, de renovo, esperança de encorajamento, esperança, meu Deus e meu Pai, de dias melhores, de tempos melhores, esperanças de realizações, de conquistas para a glória do teu santo nome. Oh, Pai querido, Pai amado, toma os teus filhos, toma o coração dos teus filhos, alegra o coração dos teus filhos, meu Deus e meu Pai, porque a tua alegria, a alegria no Senhor nos fortaleça nessa manhã, nos encoraja, meu Deus e meu Pai, coloca, meu Deus e meu Pai, sobre nossas vidas, meu Senhor da glória, uma força, uma capacitação, para que a gente possa, meu Deus e meu Pai, aguardar em Ti, continuarmos confiando em Ti, na Tua palavra, meu Deus e meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai movendo as águas, o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que cura, e eu coloco, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, a Tua igreja, eu coloco toda a igreja, eu coloco todo o rebanho, eu coloco, meu Deus e meu Pai, as Tuas ovelhas na palma das Tuas mãos, eu coloco cada necessidade que se apresentou, eu coloco cada intuito de Senaqueribe nessa manhã nas Tuas mãos, as afrontas, meu Deus e meu Pai, eu coloco toda afronta, todas as afrontas, todo sugestionamento, todo diagnóstico do homem, eu quero colocar nas Tuas mãos. Nós somos dependentes do Senhor, envia uma palavra a cada lar aqui representado. O Senhor sabe que nós deixamos dentro dos nossos lares nessa manhã. Pai querido, Pai amado, desbanca nessa manhã, glorifique o Teu santo nome, que toda opressão, que toda tristeza, que todo intuito de Satanás, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Bate em retirada no nome de Jesus, bate em retirada. A Tua palavra diz que aquilo que veio por um caminho vai sair por 7 no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, o Senhor é bom, o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom ainda quando nós não entendemos, meu Deus e meu Pai, o que estamos vivendo, o que estamos passando, mas eu creio na fidelidade da Tua palavra. Eu creio, meu Deus e meu Pai, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio naquilo que o Senhor tem para essa obra. Eu glorifico o Teu santo nome e eu já rendo graças a Ti no nome de Jesus. Aleluia.